causa da incredulidade. Então, quando nós agimos como incrédulos, é como que não tem mais esperança, não tem jeito, a coisa não resolve, a coisa não anda, não vai mudar. Então é como está dizendo, Jesus está morto. Se a coisa não resolve, se a coisa não anda, se não tem jeito, é porque Jesus morreu. E Jesus não ressuscitou. Porque se Jesus ressuscitou, até paralítico anda. Que dirá as coisas na tua vida? Tudo anda, irmãos. Tudo anda se Jesus está vivo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Portanto, a presença de Jesus manifesta, ela é resultado de que a nossa fé está viva. E hoje eu quero continuar com vocês falando em João, capítulo 20. Vamos falar hoje dos discípulos que estavam dentro da casa. João 20, 19. Eu estou com a versão atualizada hoje. Almeida atualizada. João 20, 19 diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Esse texto, eu preparei aqui só algumas coisinhas para a gente meditar. Vai ser uma sopinha, não vai ser uma coisa tão profunda, mas de muito valor para vocês. O texto começa dizendo que os discípulos, naquele mesmo dia, no primeiro dia da semana, ou seja, era no domingo que Maria foi até o túmulo e viu que o túmulo estava aberto. Jesus, ele foi crucificado na sexta-feira, e no sábado, né, era o dia em que os judeus não podiam andar, então eles não puderam ir lá no túmulo. Só que Jesus, ele foi crucificado na sexta antes do pôr do sol. E quando foi se pôr o sol na sexta, eles tiraram o corpo de Jesus, porque para os judeus, sexta-feira após o pôr do sol já é sábado. Então o sábado, o dia é do nascer do sol até o pôr do sol. Então a sexta-feira acabou às 6 horas ali, quando se pôs o sol. E aí enterraram Jesus. E aí então se pôs o sol, nasceu o sol no outro dia do sábado. Então quando, se pôs o sol, estava escuro, Maria não foi lá. Mas logo que nasceu o sol, no domingo de manhã, ela foi lá, no domingo que nasceu o sol. Viu que estava aberto, voltou e aconteceu aquilo que eu falei para vocês. Nesse dia, os discípulos estavam saindo de Jerusalém, indo para fora, no caminho de Emaús, nos domingos. Quando o sol estava se pondo, que Jesus fez que ia passar adiante, vocês lembram, no domingo? Voltou, ficou com eles, e eles partiram o pão. E aí quando eles partiram o pão, que já era tarde, vocês lembram em Lucas 24, Jesus sumiu. E diz que era nesse mesmo dia, no cair da tarde, Jesus apareceu lá em Jerusalém, dentro deste quarto. Agora aqui é importante, os discípulos
ficaram em Jerusalém o tempo todo ou eles saíram? Vocês lembram? Quando Jesus morreu, até Atos dos Apóstolos, eles ficaram só em Jerusalém ou eles saíram? Eles saíram, né? A Bíblia diz em Mateus 26 que Jesus disse para os discípulos: vão até a Galileia, que eu vou encontrar com vocês lá. Então, quando Jesus aparece, depois que Jesus aparece para os discípulos aqui, eles vão lá para a Galileia. E lá na Galileia, Jesus tem um encontro com os discípulos no monte. Em 1 Coríntios, Paulo vai dizer que Jesus apareceu para os discípulos, para Tiago e para 500 pessoas de uma vez só. Então, tudo isso aconteceu nesse período. E depois que Jesus aparece para todos eles, Jesus diz o seguinte: agora vocês voltem para Jerusalém e não saiam de lá até que vocês sejam revestidos do alto de poder. Então, Jesus diz para eles esperarem em Jerusalém. E aí, só que Jesus diz para eles esperarem em Jerusalém quando Jesus está subindo aos céus, está ascendendo aos céus, a ascensão de Jesus. Então, Jesus, entre a morte de Jesus, a crucificação de Jesus, até Jesus ascender aos céus, subir aos céus, quanto tempo passou? Vocês lembram? 40 dias. Então, Jesus, ele foi morto na sexta-feira. Ele foi o sacrifício pascual, da Páscoa. A festa que desceu o Espírito Santo é chamada festa do Pentecostes. O pastor fala engana todo mundo, né? A festa do Pentecoste. Então, da Páscoa até o Pentecoste são 50 dias. Então, Jesus foi morto na Páscoa e, passado 40 dias, ele subiu aos céus e 10 dias depois, desceu o Espírito Santo. Então, entre a ascensão de Jesus e a vinda do Espírito Santo, a igreja aguardou na casa em Jerusalém, em oração, por 10 dias. 10 dias. E enquanto eles estavam aqui, reunidos nesse primeiro dia, diz que caiu a tarde e eles estavam a portas trancadas, com medo dos judeus, Os discípulos estavam com medo. Por que será que eles estavam com medo? Os judeus haviam matado Jesus. E eles andavam com Jesus. Não só isso, eles eram discípulos de Jesus. É diferente alguém ir até Jesus e receber de Jesus um milagre, e alguém andar com Jesus e, vamos dizer assim, manter Jesus, sustentar Jesus, E aqui diz que eles estavam com medo. E o que eles fizeram? Eles fecharam a porta. Podia algum homem entrar ali? Não, Se isolaram dos homens. E eu coloquei aqui, o medo nos faz a gente se trancar, se isolar. E às vezes a gente, por medo, se coloca em lugares inacessíveis. Existem pessoas que têm medo de se frustrar, têm medo de assumir uma responsabilidade e não dar conta de entregar, têm medo de assumir e achar que as pessoas vão pensar dela uma coisa que ela não é. Tantos medos, e elas fazem o quê? Igual os discípulos, entram num lugar, fecha a porta e fala assim: aqui ninguém me vê, aqui ninguém me acha, aqui o pastor não me vê. Está igual os discípulos. Então, o medo faz a gente se isolar. E não é bom estar isolado. Porque isolado não dá para ir para Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra.
E isolados não vai para a casa onde vai descer o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. Então, é necessário, os isolados precisam ver Jesus. Os isolados precisam que Jesus se manifeste lá dentro da bolha deles, lá dentro do isolamento deles. Jesus precisa se manifestar. Aonde é essa bolha que os isolados fazem? É aqui e aqui. É através da oração, que às vezes o isolado está orando, ou está meditando, ou está pensando lá na cama, aí Jesus vem, fala, manifesta. Mas precisamos sair do isolamento. É quarentena, né? Vocês lembram da quarentena do Covid? Tem irmão que está na quarentena espiritual até hoje. Não se envolve com as coisas espirituais, não se envolve com as coisas de Deus, porque tem medo. Sai da quarentena, irmão. Não vai morrer, não é contagioso. Vai dar tudo certo. Mas aí o que acontece? Diz que Jesus veio e se pôs no meio deles. Então Jesus se coloca no nosso meio. E aí eu coloquei aqui, que invasão de privacidade que todo mundo deveria buscar. Jesus, quem se tranca quer que os outros entrem? Não. Então Jesus entrou e invadiu a privacidade, não invadiu? Jesus, agora aqui eu até coloquei aqui para falar com vocês. Olha só, que o pastor polêmico que eu sou. Ele bate sempre a porta? Coloquei uma interrogação. Ou ele invade? Né? A gente sempre fala, Jesus ele é um gentleman. Ele diz em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei na sua casa. Aqui não diz que Jesus chegou, os discípulos com medo, ó, sou eu. Diz que simplesmente invadiu, entrou no meio do lugar e se pôs no meio deles e falou, paz seja com vocês. Muita gente fala assim, não, mas aqui, pastor, Jesus tinha que bater na porta. Tem gente que está isolada, mas não abre a porta para Jesus. Mas Jesus pode invadir, irmãos, a hora que Ele quer. E é muito bom que Jesus invada muitas privacidades. Sabe, às vezes, esse nosso pensamento de mimimi acaba nos evitando de viver uma vida que Deus quer para nós. Irmãos, como eu quero que Jesus invada a minha privacidade, quando a minha privacidade está me causando mal. Como eu quero que Jesus me force a fazer alguma coisa que eu não quero fazer, quando a minha vontade prejudica a minha vida e as pessoas à minha volta. Você quer uma liberdade que Jesus fala, que você vai para o inferno, ou você quer que Jesus às vezes invada a sua liberdade, a sua privacidade para te salvar? Claro que nós queremos ser salvos, não queremos? Mesmo que seja contra a nossa vontade. Ou vocês sabiam, ou vocês acham que todo mundo quer ser salvo? Paulo foi lá para Damasco, querendo ser salvo no caminho, em Atos 9, é isso? Ele foi o quê? Com um plano sanguinário. Paulo estava indo lá para matar irmãos, para colocar em correntes e para arrastar, não é? E no meio do caminho diz que Jesus bate a porta, ou não? Não, Jesus vem e faz Paulo ficar de boca no pó, cego. Invade a vida dele e fala assim, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Cansei dos seus joguinhos, cansei. E aí ele entrou na vida de Paulo. Irmãos, todos nós devemos pensar que o nosso Deus faz isso se Ele quiser. A gente pode estar lá no ápice da nossa carreira literária, artística, bancária, e aí chega um dia que Jesus entra na nossa vida e fala assim, acabou o joguinho, acabou. Senhor, mas 30 anos conseguindo esse canudo que eu tenho, essa posição que eu tenho, então agora você abandona tudo.
Agora você vai trabalhar para mim. Mas Senhor, eu levei tanto tempo para juntar. Então, mas agora é outra vida que eu quero para você. Irmãos, às vezes a gente fala o seguinte: ah, pastor, isso é muita maldade. É muito difícil acontecer isso. Irmãos, não tem como explicar, irmãos. Quando Jesus se manifesta e fala o seguinte: ó, agora você vai vir trabalhar para mim. Você olha para o lado, toda a sua carreira, tudo que você conquistou, e você vê uma piscina, daquelas de hotel fazenda, bem bonita, sabe? Gostosa. Aí quando você olha para o lado de Jesus, para o que Ele está te chamando, te oferecendo, você vê a imensidão da praia. Aquelas praias bonitas, fala assim, não tem nem o que comparar uma piscininha com todo o mar, com tudo aquilo que Jesus é. Não dá para comparar. Então, quando Jesus se manifesta, muda a nossa avaliação. Então, aqui está dizendo que Jesus se pôs no meio deles e falou o seguinte: paz seja com você. Jesus invade a privacidade. Então, a nossa oração é que Jesus invada a privacidade dos isolados. Invada a privacidade e diga: paz seja com você. É interessante essa palavra de Jesus. Paz seja com você. Eles precisavam de paz, não precisava? Eles tinham paz? Não. Diz que eles estavam com medo. Já viu alguém falar o seguinte: nossa, rapaz, estou com medo danado que aconteça isso comigo. Estou com medo danado que aconteça isso comigo. Estou com medo danado. Você fala assim: não, fica tranquilo, olha, isso aqui. Não, eu estou em paz. Quem já ouviu alguém falar assim? 2 minutos antes fala que está com medo de uma situação. Aí você fala alguma coisa, 2 minutos depois, não, estou em paz. Irmão, se você está em paz, você não tem que ter medo, não tem que ter medo. Se você está dizendo que você está com medo, é porque você não tem paz. Paz e medo é água e óleo, não fica junto. Não tem como ter medo e paz ao mesmo tempo. Tem como ter medo e obedecer mesmo com medo. Agora, medo e paz, não. Ou seja, se você tem paz, você não tem medo. Agora, a Bíblia diz que às vezes a gente tem medo e obedece com medo. Mas eu fiz com medo. Mas fiz. Porque eu não sabia no que ia dar, eu não estava vendo o resultado. Mas eu fiz mesmo assim, mesmo com medo eu fiz. É medo e obediência junto. E paz e obediência, a Bíblia fala também. Não, eu não estou vendo nada, mas eu estou em paz, eu confio em Deus, eu vou e faço. Aí vão falar assim: mas você é doido? Você fez? Fiz. Mas você sabia no que ia dar? Não. Você sabe o que vai acontecer? Não. Por que você fez? Não, fica tranquilo, está tudo certo. Deus vai pôr a mão, vai dar certo. E aí você vê o abençoado dormindo, tranquilo. E você está arrancando os cabelos. Ai meu Deus. É a paz que a Bíblia diz que excede todo entendimento. Então Jesus vem para os discípulos com medo e fala o seguinte: paz seja convosco. Só que quantas vezes Jesus falou paz para eles? 2. A paz, as primeiras palavras de Jesus diz o objetivo dele. Ele promete e trabalha e age para que desfrutemos desse objetivo. Ou seja, ele vem e diz: paz seja com vocês. Mas ele não só fala paz. Aí ele diz o seguinte: diz que ele mostrou para eles as mãos e o lado. Ele não falou só paz, mas ele falou assim: ó, paz seja convosco. Agora vem aqui, ó, olha a minha mão. Olha aqui, ó. Significa, irmãos, que se eles não tivessem visto a mão e o lado de Jesus, a paz não ia ter o mesmo peso. Depois que Jesus mostrou para eles a mão e o lado, Jesus falou de novo: paz seja convosco, pela segunda vez. E o interessante é o seguinte: quando Jesus mostra para eles, a mão e o lado, diz o seguinte: ó, a paz está fundamentada em evidência, não é uma paz vazia. Jesus procura dar evidência de que estava vivo, portanto não há razão para temer nem se esconder.
Jesus mostra para eles que ele está vivo. Olha, sou eu mesmo, põe a mão aqui. Igual, porque vocês acham, né? Olha só que interessante. Jesus vem e fala paz. Provavelmente os discípulos estão boiando, com medo ainda. É um fantasma? O que é isso? Quem é esse doido? Apareceu do nada no nosso meio. Aí Jesus tem que dizer, olha, não sou um fantasma. Sou eu, vem aqui, ó, tá vendo a minha mão? Tá vendo aqui o meu lado? Então, sou eu, Jesus. Ah, Jesus. Aí ele fala, agora vamos de novo, voltar? Paz seja convosco. Então, ficou marcado na cabeça dos discípulos a mão e o lado. Na próxima semana a gente vai falar do abençoado do Tomé. Provavelmente quando Tomé chegou, os discípulos falaram para Tomé, nós vimos o Senhor, vimos a mão e vimos o lado. Aí vem Tomé e fala o seguinte, eu não acredito, se eu não colocar o dedo na mão que vocês viram e no lado que vocês viram, eu não acredito. Então, se Tomé fala que ele tinha que pôr a mão nos buracos da mão e no lado, é porque os discípulos falaram para Tomé que tinham visto a mão e o lado. Portanto, quando Jesus mostra para eles a mão e o lado, gravou na memória. Fez uma marca. Sabe quando você... Eu nunca fiz isso, mas tem gente que faz. Tem assim aquela calçada com o cimento molhado, aí a pessoa vai lá e escreve. Aí quando seca o cimento, fica gravado, não fica? Não sai mais. Foi exatamente o que Jesus fez. A mente deles foi como um cimento molhado e Jesus gravou a mão e o lado, para eles não esquecer nunca mais que Jesus estava vivo. Era uma prova e uma evidência para eles saírem e irem para todo mundo, contra tudo e contra todos, proclamar que Jesus está vivo. Pode me crucificar de cabeça para baixo, pode atear fogo no meu corpo, pode me apedrejar, pode fazer o que você quiser comigo. Esses olhos viram as mãos dele. Esses olhos viram o lado dele. Então não tem outra saída, não tem outra mensagem, não tem outro evangelho. É um só. Esse povo aqui, gente, é perigoso, viu? Isso aqui é extremista. É extremo evangélico isso aqui. É gente que vive, prega pelo que viu. É gente que não importa que se levantem contra, se juntem contra, poderosos, fala assim, eu sei o que eu vi, eu sei o que os meus olhos viram, e eu morro por essa mensagem. Isso aqui é povo suicida, viu? Diferente de outros que matam, nós morremos. Muitos matam pela fé, nós morremos pela nossa fé. E aqui diz que então Jesus gravou isso neles. Depois, diz que os discípulos se alegraram. Quando viram as mãos de Jesus e o lado dele, se alegraram. E o medo então se transforma em alegria. E a vida do discípulo é do medo à alegria. Assim é a nossa vida. Não foi sorte, não foi aleatório, mas proposital. Jesus tinha exatamente isso em mente quando se pôs no meio deles. Jesus veio no meio deles porque ele sentiu o cheiro do medo lá dentro. Ele falou assim, eu estou sentindo o cheiro de medo dentro dessa casa. Deixa eu ir lá mudar essa atmosfera. Deixa eu ir lá mudar esse ambiente. Ele vem, se revela, fala, Pai seja convosco, dá as evidências e o medo agora muda em alegria. Assim é a nossa vida, irmãos. Jesus quer mudar o teu desânimo, o teu medo, o teu isolamento. Ele quer te tirar dessa situação que você está. Ele quer que você veja as evidências de que Ele está vivo. E você não precisa ter medo. Pode sair do seu casulo. Pode sair do seu isolamento. Se alegra porque está feliz isolado? Você está contente isolado? Ou o medo está te impedindo de viver a verdadeira felicidade cristã? O medo nos isola e nos impede de viver uma vida
plena. Irmãos, às vezes a gente se protege demais, sabia? Já viu, hoje fala assim, o pessoal brinca, né? Fala, você é menininho de prédio. Os menininhos de prédio, né? Não sabe o que é brincar com bicho, não sabe o que é brincar no mato. Porque cresceu numa redoma de proteção. Às vezes o outro, né, cresceu no perigo. Jogava bola na rua, passando um monte de caminhão. Ia lá mexer nos ninhos de quero-quero para tomar corrida. Isso eu fazia. Pulava na casa dos vizinhos, roubar milho. Ia mexer com um boi bravo, passar para o boi correr da gente. Fazia tudo isso, só coisa de doido, irmãos. Mas, irmãos, que liberdade que eu tinha. Não fiquei doente. Compensação, tinha amigos que não podia sair de casa, só podia brincar dentro de casa. Era só as mesmas brincadeiras. O que eu quero dizer para vocês? Que a superproteção nos tira a nossa liberdade. Quando Deus nos dá a liberdade, nós temos a liberdade até para nos machucar. Então, liberdade, claro, a liberdade não é libertinagem. Mas a superproteção não é a resposta. A superproteção não é a resposta da alegria. A superproteção não é a resposta da vida feliz. Então, muita gente é superprotetora e vive uma vida enclausurada numa redoma. Não é feliz. Então, os discípulos, eles poderiam estar dizendo o seguinte: vamos ser superprotetores, não vamos sair de dentro desta casa, vamos andar em horas específicas, vamos fazer um plano para fazer as compras, vamos evitar os mercados, vamos evitar os fariseus, vamos evitar isso, vamos criar tudo para proteger. E Jesus fala assim: não, fique em paz, sai. Vai viver, confia em Deus, entrega a sua saúde, entrega a sua vida nas mãos de Deus. Ninguém vai te tocar se eu não quiser. Então, quando nós somos super protetores, nós nos privamos da alegria. E aí, depois que Jesus muda em alegria, o versículo 21, diz o seguinte, aí Jesus fala a segunda vez: que a paz esteja com vocês. Depois que eles estavam alegres, Jesus diz que a paz esteja com vocês. E aí eu escrevi aqui: nem sempre absorvemos a paz na primeira vez. Dizemos paz, paz, onde não há paz, uma paz religiosa. Paz por paz não faz efeito. Jesus entrou e falou o seguinte: paz seja convosco. Eles ficaram com paz? Na primeira vez que Jesus falou? Eles precisaram ver a mão, o lado, se alegrar que era o Senhor, para daí Jesus falar de novo, paz. Aí eu pergunto para vocês, quantas paz do Senhor será que a gente não dá para a gente que nunca viu Jesus? A gente chega para os irmãos e fala assim: a paz do Senhor. O irmão está igual os discípulos aqui. Se não vê a mão, não vê o lado, bolufas. Às vezes a gente fala paz, paz, aonde não há paz. É uma paz religiosa. Precisa ter paz, precisa ter alegria para sentir o resultado da paz. Porque se não tiver evidência na mente, no espírito que Jesus está vivo, é somente cumprimento. Então precisa ter esta realidade dentro de nós. Precisamos desfrutar da paz que a gente fala, a paz do Senhor. Que a paz que excede todo entendimento esteja sobre a tua vida. A paz, irmãos. A paz. Às vezes o irmão já vem, pastor, irmã, aconteceu isso, bateu o carro e fez isso, fez aquilo. A paz, irmão, tudo bem? Não tem paz. Por quê? Porque está super, hiper preocupado. Então tem que ter a paz, mas para ter essa paz, precisa ver Jesus.
Então, se o nosso coração não estiver firmado na certeza que Jesus está vivo, nem se o próprio Jesus desse a paz, a gente ia receber a paz. Entenderam? Os discípulos receberam a paz do próprio Jesus ressurreto e não tiveram paz nenhuma. Então, se nós, a mesma coisa, não tivermos uma visão da mão e do lado e a certeza que Ele está vivo, Ele pode vir e falar a paz que você não vai ter paz nenhuma. Você vai falar assim, a paz. Você vai falar para Jesus a paz, irmão. E vai andar aí pensando, e o meu boleto? Puxa, aquele problema na minha casa. E aí vai virar para Jesus e falar assim, amém, irmão, obrigado, viu? Porque para você Jesus é o irmão que deu paz. Agora se Jesus fala assim, volta aqui, você fala, o que foi? Olha a minha mão, olha o meu lado, quem sou eu? Você já cai de joelho, Jesus, é você. Sou eu. A paz. Aí você vai entender, se Ele está aqui, é porque Ele veio resolver o meu problema. Tudo vai estar bem. A paz de Jesus. A paz. Depois, o resultado da paz é a alegria. Muitos dizem a paz do Senhor, mas que ouve e continua com medo e triste, pois precisa ver as marcas. E aí ele termina dizendo o seguinte, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. A presença de Jesus é necessária para que tenhamos com Ele o mesmo relacionamento que Ele tem com o Pai e desfruta da presença do Pai. Por isso Ele se revela para que desfrutemos da sua presença e da sua paz. Que tenhamos a sua alegria como Ele tem a alegria do Pai e sejamos seus enviados como Ele é enviado do Pai. Depois que nós recebemos a paz, Ele fala o seguinte, agora eu te envio. Tem gente que sai fazer missões tribuladas, vocês sabiam? Tem gente que tem que ficar em casa, porque não tem paz para levar para ninguém. Tem gente que sai falar do evangelho porque está cheio de problema em casa. Mas tudo bem se saísse falar do evangelho com paz no coração. Mas sai para falar, sai para evangelizar com o coração fervendo, sem paz nenhuma, porque só saiu do meio do problema. Ou outros saem, vão longe lá do outro lado do mundo, sem paz nenhuma. Então Jesus está dizendo que primeiro precisa ver Jesus. Muito missionário, muita gente evangeliza, mas não viu as marcas. Não viu o lado de Jesus, não tem paz. Você vai num campo missionário e o missionário é mais medroso que os membros da igreja. O membro da igreja está lá sendo perseguido, correndo risco de ser morto, mas está buscando. E o missionário está igual ao 007. Ninguém sabe que eu sou evangélico nesse país. Tem medo. Gente, irmãos, a gente vive numa época de evangélicos Nutella. Não estou dizendo que o missionário tem que pegar, vestir uma faixinha do jogador de futebol Neymar, né? Eu amo Jesus, ir no meio da rua e pregar o evangelho. Não é isso. Mas pregar sem medo. Saberem se você eu sou. Eu sou. Não ter medo, pregar o evangelho, porque não vai morrer, não vai ser perseguido se Jesus não quiser. Então precisa da paz de Jesus, e depois que temos a paz de Jesus, Ele nos envia. Aí, eu encerro dizendo para vocês, os isolados não estão fazendo a obra. Como assim, pastor? Eu falo, eu faço. Os isolados, eles até falam. Mas a Bíblia diz aqui que os isolados não receberam o poder sobrenatural do Espírito Santo. Os isolados precisaram sair do isolamento. Precisaram ir, voltar
proclamar, obedecer Jesus. E quando eles viram Jesus, que eles saíram do isolamento, diz que eles foram cheios do Espírito Santo. Então eu não estou dizendo que o isolado não fala de Jesus. Eu acredito que muito isolado fala de Jesus. Mas eu queimo a minha Bíblia se um isolado tem a mesma unção e poder do Espírito Santo que um ousado no Espírito tem. Não tem. Porque aquele que saiu do isolamento, ele saiu e recebe o poder sobrenatural do Espírito Santo sobre a vida dele. Ele viu as marcas, ele teve com Jesus e ele não tem medo. Jesus dá a direção, Jesus guia e Jesus faz. Amém? Põe a mão no coração. Senhor, obrigado pela Tua palavra que nos direciona, que nos ilumina. Vem mostrar para a Tua igreja o caminho. Vem tirar a Tua igreja do isolamento. Vem tirar a Tua igreja da casa do medo. Vem, Senhor, no nosso meio, se põe no nosso meio, invade a nossa privacidade e fala-nos. Paz seja convosco, minha igreja. Paz seja convosco, meu irmão e minha irmã. Transforma, Senhor, o nosso medo em alegria e envia-nos, Senhor. Envia-nos a trabalhar na Tua obra, para fazer a Tua vontade. A seara está pronta, brancos estão os campos. Precisa de ceifeiros. Que a Tua igreja, Senhor, esteja preparada para ceifar aquilo que ela não plantou. E que a Tua igreja esteja preparada para semear, para que outro venha ceifar aquilo que ela plantou. Em nome de Jesus.